Graça e paz, meus irmãos, a todos uma boa noite. Estamos aqui falando da Igreja Presbiteriana em Barra do Sana, a fim de iniciarmos essa nossa live, essa nossa transmissão, cultuando ao Senhor. E aí eu te convido a cultuar comigo, a estarmos orando juntos, cantando cânticos ao Senhor, lendo a sua palavra, pregando o Evangelho, a fim de que o Senhor ministre profundamente no coração de cada um de nós. Queridos, vocês têm duas coisas para fazer nesse momento, você sabe muito bem. Primeiro, compartilhe esta transmissão. Estamos transmitindo pelo Facebook e também pelo YouTube, então de preferência você pegue o link dessas transmissões e envie para os contatos, para os seus contatos de WhatsApp, a fim de que tantas outras pessoas também sejam alcançados pela palavra de Deus que será pregado neste lugar. Bem como também você pode e deve ir aí nos comentários das nossas transmissões e colocar o seu pedido de oração. Então você vai digitar aí o seu pedido de oração segundo a sua necessidade, a causa que você tiver, orando por outras pessoas, seja o que for, para que ao final desta transmissão, o pastor juntamente com você, que a gente possa estar então orando pela causa de cada um dos irmãos. Contudo, queridos, eu preciso informar uma coisa para cada um de vocês. Nós não estamos ao vivo, né? Isso que você está assistindo agora, nós fizemos uma gravação anteriormente, então por este motivo, excepcionalmente, ao final o pastor não vai conseguir cumprimentar os irmãos, muito menos ler o pedido de oração de cada um, o que obviamente não significará que o Senhor não estará atento à petição de cada um de nós, e por meio da oração que nós iremos fazer aqui, certamente, queridos, cremos nisso, o Senhor haverá de nos responder à oração. Amém? Vamos iniciar orando. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento suplicando a graça de Deus para esses momentos em que dividiremos aqui adorando ao nosso Deus, cultuando ao nosso Senhor. Pai amado, obrigado, Jesus, por esta rica oportunidade de, junto aos nossos irmãos, bendizermos o teu santo nome, cultuar ao Deus de toda a glória, bendizer aquele que nos trouxe à existência e nos tem, Pai amado, sustentado com braço forte, agraciado a nossa vida, perdoado os nossos pecados. Como é bom viver o Evangelho, como é bom viver para Ti, meu Deus. E que nesta noite, Senhor, mediante a oração que fizermos, Senhor, nesse lugar, mediante os cânticos que entoaremos para a glória do Teu santo nome, por meio também das leituras bíblicas e exposição da Tua palavra, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. É a nossa oração nesse momento, Pai, em nome de Jesus, assim nós Te louvamos. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 113 para a nossa leitura inicial. Salmo de número 113, vamos lê-lo todo, dos versos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Queridos, vamos cantar ao Senhor, cantarmos 3 cânticos a Deus antes da nossa reflexão bíblica no Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, dos versos de 20 a 35, será a nossa ministração. Vamos lá? Chamar aqui o Caio, chamar aqui o Jefferson hoje, que vai estar nos apoiando no contrabaixo, a fim de cultuarmos, cantarmos ao nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo.
Vamos lá, queridos, com toda a alegria do nosso coração, adorarmos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Lá do início, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais terrível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim.
pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Amém. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada instante contigo, Jesus, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Cada instante contigo, Jesus, que passo aos teus pés, eu sou mais feliz. Cada instante contigo, Jesus, é paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. É paz em minha alma, suave harmonia do teu grande amor. Amém. E que alegria é estar na presença de Deus, é viver o Evangelho. Bendito seja aquele que nos chamou para tão preciosa obra. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Vamos lá, queridos. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3.
Amém, queridos. Vamos lá para a câmera 1, já está ali, obrigado. Vamos lá então, amados, se você está chegando pela primeira vez conosco, você precisa saber que nós estudamos livros inteiros da Bíblia. É a nossa meditação em todos os nossos cultos. E aqui estamos meditando no Evangelho segundo Marcos, chegando hoje ao capítulo 3, a partir do verso 20. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 3. Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versos de 20 a 35. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos lá, mas não sem antes orarmos uma vez. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos. Obrigado pelas orações ouvidas. Obrigado, Senhor, pelos cânticos entoados, que o Senhor de fato receba a boa adoração da Tua igreja, daqueles que têm reconhecido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas nesse momento, Senhor, em que nós iremos meditar na Tua palavra, nós te suplicamos por um milagre, Pai, que é o milagre do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, Senhor, abrir o nosso coração e entendimento e trazer-nos a plena revelação da Tua verdade, daquilo que o Senhor tem a ensinar-nos, a instruir a nossa vida a viver para a glória do Teu santo nome, em graça, em Cristo Jesus. Dá-nos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, queridos, eu vou fazer a leitura e os irmãos vão aí me acompanhando. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, versos de 20 a 35, diz assim a palavra de Deus: Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá resistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra lida, e que o Senhor nos dê a graça agora de compreendermos as suas verdades. Então, queridos, chegamos aqui para encerrarmos o capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos, quando Jesus, mais uma vez, ele é alvo de uma grande multidão, e
ele é confrontado agora aqui em duas oportunidades e de forma muito grave. Primeiro, Jesus será confrontado pela incredulidade em sua própria casa, por meio de sua própria família. E segundo, Jesus será confrontado com uma seríssima acusação contra ele, de estar possuído por um espírito maligno. Como que Jesus vai reagir a esses dois confrontos? Isto certamente, queridos, nos ensinará a lidarmos com os nossos enfrentamentos na vida, bem como há de nos ensinar em como nós devemos lidar com o Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo nesta nossa reflexão. Vamos lá então, queridos. Bom, você deve se lembrar que no primeiro capítulo de Marcos, mediante aí as nossas reflexões, nós já havíamos visto que Jesus ele buscava orar nas madrugadas. E justamente pela dificuldade de tempo que ele tinha, é que ele fazia isso. Porque durante o dia, mediante a quantidade enorme de enfermos que vinha até ele para ele curar, não lhe sobrava tempo para orar durante o dia. Nós vimos isso no capítulo 1. E este crescente da multidão, como nós estamos vendo nas nossas últimas reflexões, as multidões vão aumentando a cada momento. Aqui, queridos, no verso 20, nós vemos que agora esta multidão dificulta a Jesus e a seus discípulos de terem inclusive um tempo para se alimentarem direito. É o que nós temos aqui no verso 20. Então Jesus já não tinha tempo de orar durante o dia e agora mal conseguia tempo para se alimentar direito. E aí o que acontece a partir disto? Verso 21. Quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Jesus está fora de si, perdeu a cabeça. E aqui, queridos, ao contrário do que alguns possam pensar, de que esta cena aqui demonstraria apenas um zelo de seus parentes, procurando fazer com que ele se alimentasse direito, para que ele tivesse saúde para prosseguir o seu ministério. Ao contrário disso, queridos, o que temos aqui, na verdade, é um duro golpe contra Jesus, praticado por seus próprios parentes. E aí eu pergunto: quem são exatamente estes parentes de Jesus? Pela sequência aqui da narrativa, tudo leva a crer que é Maria, sua mãe, juntamente com os irmãos de Jesus, se nós considerarmos o verso 32 que nós acabamos de ler. Porque, na verdade, se você observar, a despeito desse momento aqui inicial na nossa leitura, Marcos ele não nos deixa muito claro esta informação. Por outro lado, João, em seu evangelho, ele traz um testemunho semelhante ao que nós temos aqui, a despeito dos irmãos de Jesus, quando ele diz lá em João capítulo 7, verso 5, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então veja que João lá na frente vai trazer aqui um panorama muito parecido com aquilo que nós estamos vendo aqui em Marcos. Irmãos, o fato é que ao saírem para prender Jesus e ao afirmarem aqui que Jesus estava fora de si, por certo, representa uma das mais doloridas demonstrações de incredulidade que Jesus poderia receber contra ele, por meio daqueles, aqui no caso, que conviveram com ele ao longo de sua vida, sua mãe, seus irmãos. Porque, queridos, ainda que as Escrituras pouco nos falam sobre a vida de Jesus antes do início do seu ministério, nós temos pela própria Escritura a afirmativa de que Jesus jamais pecou em toda a sua história de vida, o que nos remete a um testemunho de fé e de comportamento exemplar de Jesus como filho, como irmão, como ser humano, por toda a sua infância, por toda a sua adolescência, por toda a sua juventude,
a família de Jesus, os seus parentes, tinham esse testemunho. Eles não podiam negar a isto. E o que dizer ainda do fato de que os parentes de Jesus eram conhecedores, sim, queridos, das profecias que apontavam para Jesus como o Messias de Deus, e mais ainda, certamente eles conheciam a vívida experiência de Maria, quando recebeu a visita do anjo Gabriel face a face diante dela, e que lhe falou poderosamente a respeito do menino que haveria de nascer, quando o anjo Gabriel lhe disse: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É o que nós lemos em Lucas capítulo 1, versos 32 e 33. Portanto, a família de Jesus tinha, sim, queridos, plena consciência de quem ele era. E aí, mediante todas essas coisas, os seus parentes o têm nesse momento como louco. Quantas evidências mais os parentes de Jesus precisavam para crer nele? O que nós temos aqui, queridos, é a velha, triste história na vida de muitos crentes. Ouvimos a palavra de Deus, nos alegramos, nos satisfazemos no Senhor, mas ao longo da vida, diante das nossas experiências no meio comum deste mundo, nos esfriamos, nos distanciamos de Deus e por vezes chegamos ao ponto de desacreditar de verdades preciosas que tanto um dia foram importantes para nós, que tão graciosamente conduziram a nossa vida no passado. Que o Senhor nos livre de nunca obscurecermos a correta visão de Jesus Cristo que já tivemos um dia em nossa vida, para assim continuarmos perseverantemente dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O segundo grave confronto que Jesus enfrenta aqui nesses versos vem a partir de uma terrível acusação contra ele, verso 22, vindo a partir dos escribas que haviam descido de Jerusalém e diziam: ele está possesso de Beelzebu, é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Queridos, se Jesus inicialmente havia se silenciado diante da incredulidade de seus parentes, na verdade ele vai responder ainda a seus parentes no final do nosso texto, nós vamos falar sobre isso, mas se nesse primeiro momento ele inicialmente ficou em silêncio acerca desta acusação aqui dos escribas de estar possesso, Jesus ele vai responder imediatamente por meio de parábolas entre os versos de 24 a 27, a partir da seguinte questão levantada por ele no verso 23, quando ele diz: como pode Satanás expelir a Satanás? E aí ele traz três parábolas. A primeira parábola está no verso 24: se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. A segunda parábola está no verso 25: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Terceira parábola está no verso 26: se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus usa essas três parábolas que apontam para uma mesma verdade, de que não há nenhuma coerência nestas acusações. Na verdade, queridos, jamais haverá coerência em qualquer acusação contra Jesus, que é perfeito, que é santo, que é justo, que é verdadeiro. E no caso aqui, expulsar demônios, sendo ele um suposto demônio, o reino dos demônios não prevaleceria. É isso que ele está respondendo.
Mas com isto, queridos, por certo, Jesus está dando uma resposta exortativa a todos eles e a nós também, da seguinte forma, usando esta figura da seguinte forma para nos ensinar hoje. Como poderá, por exemplo, uma comunidade de crentes subsistir se ela estiver dividida? Como poderá uma igreja ser abençoada se houver divisões no meio dela? Esse é o grande ensino para as nossas vidas hoje, usando desta figura para tratar sobre a igreja, sobre a comunhão dos santos, na necessidade de não haver divisões no nosso meio. E por fim, querido, Jesus, ele classifica esses dois graves confrontos, a incredulidade de seus parentes e a acusação de estar possesso por espíritos malignos, apontando qual a exata gravidade desses confrontos. Ambos são gravíssimos, nós não temos dúvida nenhuma acerca disso, mas um desses confrontos aqui não terá perdão eternamente. Jesus começa primeiro a tratar sobre isso. Versos 28, 29 e 30. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam, está aqui a justificativa de Marcos, está possesso de um espírito imundo. Queridos, em outras palavras, a despeito da gravidade deste absurdo que é ter a Jesus como alguém possesso por um espírito imundo. Em outras palavras, você pode não crer, rejeitar o Evangelho, ignorar a existência de Deus, não querer compromisso com Jesus por um tempo. Todas essas atitudes, sem dúvidas, são gravíssimas, mas inferir a Deus, a pessoa de Jesus, a ação do Espírito Santo como sendo obras do diabo, mesmo tendo todas as evidências do contrário, não haverá perdão para quem ousar cometer tamanho ultraje contra Deus. Portanto, queridos, cuidado ao pôr palavras na boca de Deus, ao dizer por aí exatamente o contrário de quem Jesus é, para não ser considerado alguém que esteja pecando contra o Espírito Santo. Como dito aqui, não haverá perdão. Por fim, queridos, ainda que haja tempo para o perdão do segundo caso, é gravíssimo o pecado da incredulidade. Como nós vemos Jesus tratar o confronto de seus próprios parentes, quando esse tema volta aqui na narrativa de Marcos, nos versos finais do capítulo 3, versos 31, 32 e 33. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, observe isto, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então Jesus lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? A incredulidade brota no coração de crentes a partir do constante distanciamento de Deus, do lugar de culto, do lugar da adoração, do lugar da devoção, do lugar da comunhão, do lugar do aprendizado. O que os parentes de Jesus estavam fazendo do lado de fora? Este é o ponto. O que é que eles estavam fazendo do lado de fora do ensino, do lado de fora da comunhão?
aos desanimados, aos desviados, aos que têm andado diferentes daquilo que se espera de um servo de Deus, daqueles que têm andado indiferentes ao Evangelho. Eu pergunto: o que é que vocês estão fazendo do lado de fora da igreja de Cristo, da comunhão com o Senhor de toda a glória? O que vocês estão fazendo do outro lado? Por isso nós lemos nos versos 34 e 35: e correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Queridos, ainda há perdão para este terrível pecado da incredulidade, do afastamento de Deus, do distanciamento da comunhão dos santos. Que condição lastimável é esta daqueles que não estão, como aqui na figura, assentados ao redor de Jesus para ouvir as suas palavras. A verdadeira família de Jesus se vê a seus pés, ouvindo os seus ensinos e fazendo a sua vontade. Esse é o lugar do bom crente, do servo de Deus. E se esse não é o seu caso, você que está me assistindo nesse momento, eu te digo: é tempo de perdão para o teu pecado. Porém, esse tempo se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. O teu lugar, o lugar daqueles que servem a Deus, é na sua presença, é ao derredor de Cristo, é de joelhos pronto a ouvir a sua doce voz, o seu bom ensino. Que o Senhor nos abençoe, queridos, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos dia a dia a sua palavra, e se assim o Senhor nos permitir, no domingo estaremos aqui iniciando o capítulo 4 do Evangelho segundo Marcos. Que Deus nos abençoe. Queridos, como eu disse no início, se você perdeu essa informação, eu preciso te dizer, ao contrário do que possa parecer nesta transmissão, nós não estamos ao vivo. O que você está assistindo agora é uma gravação, portanto, me torna-se impossível eu identificar você nessa transmissão, como eu faço, como sempre, cumprimentando a cada um dos irmãos, e principalmente me falta a possibilidade agora de ler os pedidos de oração que você digitou aí nos comentários desta transmissão. O que, obviamente, queridos, não impedirá o Senhor, que é soberano, que sonda os corações, que conhece a necessidade de cada um de nós, de responder às nossas orações. Então, o que o pastor vai fazer agora? Eu vou estar orando pelos seus pedidos, dos quais eu não tenho ideia do que você está pedindo. Mas, por certo, Deus, hoje, antecipadamente, quando eu estou gravando, o Senhor já conhece a sua necessidade e a petição. Como disse o salmista certa vez: ainda a palavra me não chegou à língua e tu já conheces toda. Então, nesse sentido, queridos, nós estaremos orando nesse momento pelo seu pedido de oração. Você que digitou aí na nossa transmissão pelo Facebook, na nossa transmissão pelo YouTube, o pastor estará fazendo essa oração nesse momento, ok? E se você ainda não compartilhou essa transmissão, faça-o agora, rapidamente, para que tantas outras pessoas possam ter acesso à pregação do Evangelho que nós realizamos aqui, possam, de certa forma, ter comunhão com o povo de Cristo, adorando ao Deus de toda a glória. Amém? Vamos então à nossa oração. A transmissão ficou tudo tranquilo aí, Caio? Tudo certo, né? Nossa gravação, né? Não é transmissão, né? Vamos então orar, queridos? Feche os seus olhos, vamos estar já então encerrando com as nossas orações. Senhor amado, nós te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mesmo à distância, naquilo que o Senhor nos tem dado como bênção, que é esse trabalho nas redes sociais, através das transmissões. Quantas pessoas têm sido alcançadas pela pregação do Evangelho? Quantas pessoas têm sido tocadas pelo Teu Santo Espírito, despertando-nos para determinadas exortações que o Senhor nos traz por meio da reflexão bíblica?
Quantas pessoas têm sido abençoadas por meio dos cânticos entoados e da leitura bíblica. Pai amado, nós temos sido testemunhas do quanto que o Senhor tem agido no meio de tanta gente por esse ministério, pela tua graça e misericórdia, Pai. Por certo, nós cremos nisso. Senhor, mas nesse momento, quero colocar diante de Ti cada petição dos nossos irmãos, daqueles que escreveram aí nos comentários, daqueles que por algum motivo não puderam compartilhar, mas que têm ali no seu coração os seus propósitos, as suas causas, as suas reais necessidades. Sejam elas, Pai, motivadas por enfermidades, por questões judiciais, por questões de relacionamentos, questões familiares, seja o que for. Como também, Senhor, nós queremos colocar diante de Ti os corações gratos de muitos dos nossos irmãos que têm reconhecido a boa ação do Teu Santo Espírito em suas vidas e fazem questão de agradecer ao Senhor por cada gesto, por cada favor, por cada palavra, por cada bênção recebida. E não são poucas as bênçãos que nós temos contemplado do Senhor agindo nas nossas vidas, Pai. Mas eis aí o coração dos Teus servos, eis aí a necessidade de cada um dos nossos irmãos. Tu o sabes, Tu és conhecedor de todas essas coisas, meu Deus, e é a Ti que nós clamamos, no Deus de toda a glória, soberano sobre todas as coisas, e que tem todo o poder para agir conforme o Senhor desejar, porque conforme diz a Tua palavra, não há impossível para Deus. Ou como no questionamento levantado pela Escritura, há porventura algo demasiadamente difícil para Deus? Por certo que não. E é nesta confiança, no Deus de toda a glória, que nós depositamos as nossas súplicas diante do Senhor. Abençoe o Teu povo, Pai. Seja conosco em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja com a Igreja de Cristo espalhada por toda a terra, não apenas nesta noite, Senhor, mas que assim seja pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus vos abençoe, queridos, mas não posso encerrar sem antes deixar os nossos avisos, o nosso convite. A Igreja Presbiteriana em Barra do Sana retornou com os seus cultos presenciais no último domingo. Então, nesse próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez presencialmente a partir das 6 horas da tarde, culto presencial na Igreja Presbiteriana em Barra do Sana, e este culto será transmitido, a mesma coisa, pelo Facebook, pelo YouTube, para você que está impossibilitado de estar aqui conosco. E aos irmãos da segunda Igreja Presbiteriana de Casimiro de Abreu, está chegando a nossa vez. No primeiro domingo de junho estaremos retornando com os nossos cultos presenciais e será também culto de ceia. Será bênção para as nossas vidas. Estamos ansiosos para estarmos juntos novamente. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e segunda de Casimiro.